está na minha memória implícita. E há, de facto, hoje em dia uma corrente importante na psicologia que liga estas relações de apego a toda uma série de outras coisas. Por exemplo, sabe-se que as crianças que têm uma boa relação com a mãe, com o pai ou com os pais, têm mais probabilidades de ter sucesso na escola. Porquê? Porque são crianças com maior estabilidade, são crianças com maior facilidade em se relacionarem, em estarem, enfim, tranquilas, em estarem disponíveis para receber a informação, para receberem o conhecimento que faz parte da escola. No pré-escolar, por exemplo, isto foi um estudo, foi uma investigação que foi feita, 75% das crianças que tinham problemas comportamentais significativos, ou seja, aquelas crianças que tinham de facto alguns problemas de comportamento graves, tinham um apego ambivalente ou ansioso. Isto quer dizer o quê? Que não tinham estabelecido essa ligação segura com os pais. Eram crianças que de facto não tinham estabelecido esse vínculo de uma forma tão segura com os seus pais. O comportamento da mãe contribui para manter o equilíbrio químico no cérebro do bebê, ou seja, quando a mãe está com o bebê e quando está bem com o bebê, quando está tranquila com o bebê, quando está a pegar o bebê ao colo, quando está a brincar com o bebê, quando está a dar de mamar, quando está a adormecer o bebê, isso faz com que o bebê vá produzindo uma série de hormonas, como a oxitocina, como a serotonina, e tudo isto são hormonas que estão associadas ao nosso bem-estar. São hormonas que produzem uma sensação de bem-estar, de tranquilidade, e de facto nós vemos isso porque o bebê fica contente, e isso é visível. Se nós separamos a mãe do bebê, o bebê perde a capacidade de produzir essas hormonas, porque o bebê não sabe produzi-las sozinho. Ou se a mãe está com o bebê mas não responde ao bebê, então o bebê perde a capacidade de produzir estes químicos que lhe fazem bem, que o fazem sentir-se bem e que têm um papel importantíssimo na nossa vida futura. Há um médico, por exemplo, que tem um trabalho na área da toxicodependência, e ele diz que boa parte dos toxicodependentes aquilo que fazem é justamente procurar uma fonte externa para produzir essas hormonas, porque não aprenderam a produzi-las sozinhos. Porque se nós não somos capazes de produzir essas hormonas que nos fazem bem, então precisamos de alguma maneira de encontrar substâncias que as produzam. E as drogas fazem isso. Não só as drogas, mas alguns comportamentos também podem ajudar-nos a produzir isso. Então é fundamental nós ensinarmos a criança a produzir isso sozinha. E a maneira de o fazermos é interagindo, estando disponíveis para essa relação com o bebê. Quando o bebê perde isso, podemos dizer que isto é semelhante a quando nós perdemos um companheiro, por exemplo, uma pessoa que é deixada pelo marido, pela mulher, uma pessoa que perde alguém que morreu. O que é que acontece? Nós ficamos em choque. O nosso sistema perde essa fonte tão importante de estabelecer, de produzir essas hormonas essenciais para o nosso bem-estar. Então não conseguimos dormir bem, não conseguimos comer, não conseguimos pensar. E de facto levamos um certo tempo até sermos capazes de repor esse equilíbrio. E isto é muito semelhante àquilo que acontece numa criança que perde isso dos seus pais. E o que é que acontece nestas alturas? Acontece a produção de uma resposta de stress, ou seja, uma criança que não se sente protegida, que não se sente segura com os seus pais, produz toda uma série de reações fisiológicas. Então, a primeira parte do nosso cérebro que nos diz que estamos em perigo é a amígdala. A amígdala é um sinal de alarme no nosso cérebro. É uma parte que dispara assim que nós sentimos que poderá haver uma ameaça, imediatamente dá-se aquele alarmezinho. E o que é que esse alarmezinho faz? Esse alarmezinho vai produzir uma série de reações, porque o nosso corpo está-nos a dizer que nós não estamos num sítio seguro, que nós não estamos protegidos e, portanto, há que mobilizar todos os nossos recursos para sobrevivermos naquele ambiente, que pode ser hostil. Então o nosso corpo prepara-se para lutar ou fugir. Mais uma vez, isto é um mecanismo que vem do tempo dos animais, vem do tempo do homem primitivo. E quando nós pensamos nesses tempos em que o homem estava muito mais exposto
à natureza, a única forma de nós lidarmos com as ameaças seria lutar ou fugir. E então o nosso corpo prepara-se de facto para isso. Hoje em dia nós sabemos que nas crianças também é muito comum a resposta de congelamento, ou seja, quando a ameaça é tão grande que a criança não tem maneira nenhuma nem de lutar nem de fugir, porque não pode escapar e se lutar não pode ganhar, é como se entrasse numa espécie de shutdown. O organismo desliga-se. É uma resposta de sobrevivência, ou seja, isto acontece muito em crianças abusadas, por exemplo. Aquilo é uma coisa tão forte para a criança ter que lidar com isso que é como se houvesse ali um desligar mesmo. E isto às vezes pode-se ir prolongando até pela vida fora. A pessoa em situações de stress, em situações de grande impacto, a tendência para desligar completamente. E este desligar pode ir do simples distanciarmos, aliarmos, desligarmos do corpo, ou às vezes mesmo até situações de desmaio. Há pessoas que em situação de crise desmaiam, caem para o lado. Então, uma das coisas que acontece nesta resposta de luta ou fuga é que o nosso corpo desata a produzir cortisol. Cortisol é uma hormona que prepara o corpo para responder, para reagir ao stress. E, nestas situações, o corpo produz uma quantidade muito grande de cortisol. O cortisol tem várias funções no nosso organismo. Uma das funções do cortisol é justamente preparar-nos para fugir, para lutar. Por exemplo, uma das coisas que o cortisol faz, o cortisol desativa o nosso sistema imunitário. Porquê? Um exemplo em que nós podemos pensar, podemos imaginar um homem primitivo na sua caverna, deitado, a suar, cheio de febre, por exemplo, a combater o vírus da gripe. Ou outra coisa qualquer, não sei se havia gripe nesse tempo, se não, mas qualquer coisa parecida. Cheio de febre e tal, lá deitado na caverna. De repente, aparece um leão. O que é mais urgente naquela altura? Fugir do leão ou continuar a combater o vírus da gripe? Então, se calhar é melhor fugir do leão, não? Porque a gripe não mata logo, mas o leão é mais provável que mate. Então, aquilo que o cortisol vai fazer é desligar temporariamente o sistema imunitário, porque quando nós estamos a combater um vírus, quando temos febre, significa que o sistema imunitário está a trabalhar muito e está a consumir muita energia do nosso organismo e, portanto, não nos sobram forças para mais nada, não íamos conseguir fugir do leão. Então, desativamos essa resposta, fugimos do leão e depois, quando estivermos outra vez em segurança, então o sistema imunitário pode voltar a trabalhar e combater o vírus novamente. E aquilo que acontece quando isto se mantém de uma forma constante, ou seja, quando a criança é exposta repetidamente a situações de stress, por exemplo, uma criança que é constantemente deixada a chorar sozinha, uma criança a quem os pais quase nunca respondem, significa que o corpo vai estar constantemente a produzir cortisol em excesso. E chega a um ponto que, quando isso acontece repetidamente, o nosso corpo deixa de reconhecer que esse cortisol está em excesso, porque o hipocampo está a ser inundado de cortisol e a certa altura desliga o mecanismo que permite reconhecer que já se produziu em excesso e tornamos-nos incapazes de desligar essa resposta. Isto significa que nos tornamos uma pessoa com muito mais dificuldade em lidar com o stress e com muito mais predisposição para despolutar este tipo de resposta, porque no fundo é como se o nosso organismo já estivesse sempre em alerta e aquilo já não se desliga, já não conseguimos desligar essa resposta. E ao mesmo tempo aquilo que acontece, e já sabemos que isso já é visível, porque hoje em dia as neurociências já nos permitem inclusivamente ver o desenvolvimento do cérebro, e aquilo que acontece é que o cortisol em excesso destrói algumas ligações neuronais e destrói algumas partes do cérebro que nós vamos ver que têm uma relação importante com o déficit de atenção. Então, por um lado, esta resposta de stress, quando é ativada excessivamente, cria estes estados de hipervigilância. Estamos sempre em alerta, isto já não desliga, já não consigo sair daqui, e é como se eu fosse já um copo sempre cheio de água, qualquer gotinha faz o copo transbordar, não é? Portanto, a minha capacidade de lidar com os desafios vai ser muito reduzida. E, por outro lado, isto pode provocar mesmo danos importantes no desenvolvimento cerebral. Então, uma das estruturas do cérebro que é danificada, esta é uma das razões pelas quais muitas vezes se adota uma postura de achar que a hiperatividade ou que o déficit de atenção têm que ser tratados com medicação, porque de facto
Nós vemos que há diferenças no cérebro de uma pessoa com déficit de atenção e no cérebro de uma pessoa sem déficit de atenção. Mas essas diferenças acontecem por causa desta história de vida e não significa que a medicação vá eliminar completamente essas diferenças. Então, de facto, as pessoas com déficit de atenção normalmente têm um glóbulo pré-frontal de tamanho mais reduzido. E isto é visível. E o que é que isto quer dizer? Quando há pessoas que têm danos no lóbulo pré-frontal, e isto pode acontecer por acidentes ou às vezes por malformações genéticas, aquilo que se verifica é que a pessoa passa a ter um comportamento impulsivo, sem recurso à razão, ou seja, a pessoa não consegue pensar sobre o que faz, a pessoa faz e pronto. Não tem capacidade de controlar os seus impulsos. Eu agora estou aqui com alguém e alguém diz qualquer coisa que me põe furiosa, eu simplesmente despejo, respondo, reajo e acabou, e penso depois. Não tenho capacidade de pensar, se calhar era melhor não dizer assim, porque e tal. Esta zona do cérebro também está ligada ao sistema límbico, que tem a ver com a regulação de emoções, que muitas vezes também é uma dificuldade que está presente no déficit de atenção, a capacidade de regular as nossas emoções. Esta zona pode ser responsável também pelo failure to thrive. O que é que isto quer dizer? Eu não traduzi isto, não sei se há uma tradução exata para português, mas o que é isto? Isto é o nome de uma coisa que se verificou que acontecia muito em crianças que viviam em instituições, em orfanatos. Eu não sei se vocês viram alguma vez essas imagens, mas a mim foi uma coisa que me marcou há muitos anos. Houve umas reportagens no telejornal sobre crianças que estavam institucionalizadas naqueles orfanatos da Roménia, enfim, na queda do sistema. Descobriu-se que havia muitas crianças institucionalizadas e crianças com atrasos gravíssimos em algumas instituições. E muitas dessas crianças eram crianças que tinham uma esperança de vida muito inferior àquilo que seria de esperar. E mesmo nas instituições onde havia comida suficiente, onde havia higiene, até às vezes mais do que nas casas das pessoas nessa altura, as crianças mesmo assim morriam mais do que seria de esperar e do que aquilo que acontecia em casa, e muitas vezes em casa até tinham menos comida, até tinham menos condições de higiene e, no entanto, sobreviviam melhor. Porquê? Isto pode ter a ver com esta zona do cérebro, porque de facto as crianças nessas instituições não tinham possibilidade de estabelecer relações. Eram instituições onde muitas vezes as crianças tinham comida, tinham higiene, tinham todas as condições materiais para viver, mas não havia ninguém que estabelecesse uma relação com elas. Nessas instituições, muitas vezes, impunha-se a política da rotatividade de cuidadores, ou seja, havia sempre pessoas diferentes a cuidar da criança e, ao mesmo tempo, cada pessoa, cada adulto, tinha que cuidar de 30 e tal bebés ao mesmo tempo. Portanto, era dar de comer, mudar a fralda e acabou. Não havia tempo para pegar ao colo, não havia tempo para conversar, não havia tempo para estabelecer uma relação. E as crianças, sem isso, morriam, pura e simplesmente. E as que sobreviviam tinham graves danos cognitivos, afetivos, motores até, porque também eram crianças a quem não era permitido muita liberdade de movimentos. Isto mostra como, de facto, nós nascemos programados para estabelecer relações. E sem a possibilidade de estabelecer essas relações, o organismo da criança simplesmente desligava-se. E acredita-se que esta zona do cérebro pode ser uma das responsáveis por esse desligar. Esta zona também contém neurónios que são especialmente sensíveis às expressões faciais, ou seja, é uma zona que nos ajuda a ler as emoções das pessoas. E, mais uma vez, isto pode estar relacionado com a dificuldade que muitas vezes as pessoas com déficit de atenção têm em ler as mensagens dos outros. E isto pode, de facto, dificultar o relacionamento com as outras pessoas. E também tudo indica que o desenvolvimento desta zona está muito ligado a esta relação de apego. Uma boa relação de apego facilita o desenvolvimento desta zona do cérebro e, portanto, permite à criança, estabelecer boas ligações neuronais nesta zona. Então, esta zona do cérebro, de facto, está também muito relacionada com esta relação entre o bebê e a mãe. É uma zona que está muito receptiva e está muito pronta para ser programada
em função desta relação do bebê com a mãe. Esta zona do cérebro também há quem chame, há um médico que diz que esta zona, o Gabor Maté, é um médico que tem um livro muito interessante sobre déficit de atenção e diz que esta zona é o polícia do cérebro. O que é que isto quer dizer? É a zona que é responsável por selecionar a informação, é a zona que é responsável por estruturar, por avaliar, ou seja, por exemplo, eu neste momento posso estar consciente de uma série de informações. Posso, sei lá, sentir os meus pés no chão, posso sentir o cheiro, sei lá, da sala, posso ouvir os sons do que se passa lá fora, os sons do que se passa cá dentro, ao mesmo tempo estou consciente de estar a falar e o meu cérebro vai fazendo a seleção daquilo que é importante. Se calhar neste momento não é importante ouvir o que se passa lá fora, é importante estar atento ao que se passa aqui. Então é esta zona do cérebro que é capaz de fazer isto. E é isso que falta no déficit de atenção. Esse polícia está como que a dormir, porque esta zona do cérebro está subdesenvolvida. Por isso, e muitas vezes os pais ficam surpreendidos, porque uma das coisas que se diz às crianças com déficit de atenção e aos adultos, por exemplo, uma das coisas que se recomenda é o uso de estimulantes. O café, por exemplo, a Ritalina, que normalmente é o fármaco que se receita, são estimulantes. Porquê? O que é que esses estimulantes fazem? Esses estimulantes vão acordar este polícia, vão fazer com que esta capacidade de avaliar, de estruturar, de organizar a informação passe a estar ativa. E isso é importante, e uma das funções deste polícia também é a inibição, ou seja, eu não fazer tudo o que me passa pela cabeça, não é? Eu tenho um impulso de, sei lá, bater em alguém, mas esta zona do meu cérebro vem e diz, não, isso agora não é boa ideia. Se essa zona estiver adormecida, não é? Eu bato e pronto. Portanto, esses estimulantes às vezes têm o efeito de acordar o nosso polícia. E realmente aquilo que as investigações mostram é que as pessoas com déficit de atenção têm esta parte do cérebro menos desenvolvida. Podemos ver ali as imagens de um cérebro normal e um cérebro de uma criança com déficit de atenção, onde nós vemos que a parte vermelha de facto não está ativa. Enquanto que na criança com o cérebro normal, entre aspas, toda a parte verde significa que essa zona do cérebro está toda ativa. Na criança com déficit de atenção há apenas uma pequena parte verde e há aquela parte vermelha toda que está inativa, é o tal polícia que está a dormir e que os estimulantes às vezes podem ajudar a acordar. Esta imagem também foi uma imagem que circulou até na internet, em alguns artigos, eu pelo menos vi em algumas coisas. É uma imagem que mostra dois cérebros. O cérebro de uma criança normal, com um desenvolvimento normal, e o cérebro de uma criança que viveu justamente num desses orfanatos a que eu me estava a referir, ou seja, uma criança que foi extremamente negligenciada, uma criança que nunca teve possibilidade de estabelecer relações, de estabelecer um vínculo. E, por incrível que pareça, e isto é impressionante, o cérebro dessas crianças negligenciadas é mais pequeno que o cérebro de uma criança com desenvolvimento normal. E isto de facto é espantoso. O cérebro é mais pequeno e tem zonas muito menos ativas. Lá está essa tal zona do córtex frontal, muito menos ativa. Então, aquilo que hoje em dia se sabe é que a negligência pode ter efeitos ainda mais graves do que os maus tratos. Nós já sabemos que os maus tratos são graves e produzem efeitos graves, mas a negligência, de facto, parece ser aquilo que é mais nocivo para um bebê, para uma criança, porque, de facto, nós nascemos programados para estabelecer relações e essa ausência é completamente devastadora e destruidora. A este ponto, ao ponto de se ver realmente que o cérebro fica mais pequeno, não se desenvolve. Então, uma das funções da mãe com o bebê, de facto, é ensinar o bebê a autorregular-se. No déficit de atenção há uma certa dificuldade com esta autorregulação, não é? Esta autorregulação é a gestão das emoções. É quando eu estou muito mal, por exemplo, eu saber gerir esse estado, eu saber gerir as minhas emoções ao ponto de perceber que há coisas que eu posso fazer quando estou mal, que de algum modo me ajudam a controlar um pouco aquilo que eu sinto.
E o bebê depende completamente da mãe para fazer isso. Mais uma vez, esta é daquelas coisas que às vezes nos dizem: se o seu bebê está a chorar, deixe chorar. Mas de facto, o bebê não sabe regular-se sozinho. Por exemplo, os bebés, quando estão em contacto com a mãe, regulam os seus batimentos cardíacos, regulam a sua temperatura corporal, regulam até o seu ritmo respiratório em função dos batimentos cardíacos, do ritmo respiratório e da temperatura da mãe. Porque, de facto, o organismo do bebê é como se precisasse de aprender com o organismo da mãe. O organismo da mãe já é mais maduro, já tem mais capacidade, então o bebê precisa de aprender com ela. Até os ritmos de sono do bebê podem ser influenciados pelos ritmos de sono da mãe, por exemplo. Quando a mãe acalma a criança, quando nós temos essa relação em que a mãe responde e está disponível para reagir ao bebê, aquilo que acontece é: o bebê chorou. Por exemplo, o bebê tinha fome, sentia-se mal, chorou. A mãe reagiu, pegou no bebê, deu-lhe de mamar, o bebê acalmou. O bebê aprende que é possível passar de um estado de agitação, de mal-estar, de desconforto, para esse estado de tranquilidade, de bem-estar, e associa isso à presença da mãe. E de algum modo, isso vai permitir com que o seu cérebro construa uma espécie de mapa que lhe permite passar de uma emoção à outra. E isto é fundamental, de facto, para essa aprendizagem da autorregulação e da gestão das emoções, e para que a criança seja capaz um dia, de facto, de se acalmar sozinha. De facto, a sensibilidade e a responsividade, a capacidade da mãe de responder ao bebê, vão programar todo o seu sistema afetivo, todo o seu sistema emocional, e vão permitir à criança regular os seus afetos. Através da interação entre a mãe e o bebê de algum modo recria os estados interiores, internos da mãe. Por exemplo, as mães que estão deprimidas, nós sabemos que os bebés dessas mães apresentam um comportamento deprimido. São bebés que interagem menos, são bebés que sorriem menos, são bebés que choram mais. É como se a criança de algum modo absorvesse as emoções da mãe. E isso é visível, de facto. Portanto, a mãe, no fundo, ensina à criança. Portanto, aqui também não é de admirar que um pai ou uma mãe com déficit de atenção, de algum modo, também acabe por transmitir isso mais facilmente aos seus filhos. Aqui é um exemplo que vem, mais uma vez, do reino animal, e foram experiências que foram feitas com macaquinhos pequeninos. É assim, eu tenho muitas reservas e não sou nada apologista das experiências com animais, principalmente este tipo de experiências que envolvem sofrimento real. Mas, de facto, elas foram feitas e, portanto, não as referir também seria deitar fora aquilo que, infelizmente, se aprendeu com elas. Então, pegou-se em alguns macacos e esses macacos foram separados das mães, e aquilo que se fez foi deixar os macacos no seu ambiente, macacos bebés, macacos pequeninos. Os macacos ficavam no seu meio ambiente e era a mãe que saía. A mãe era retirada, às vezes durante alguns dias, às vezes durante períodos que podiam ir até uma semana ou até 10 dias. E via-se como é que o macaco reagia, como é que o macaquinho lidava com isso. O que acontecia é semelhante àquilo que acontece com as nossas crianças. No início, o macaquinho protestava e mostrava um comportamento, enfim, como se pedisse, como se chamasse a mãe, isso era visível. Ao fim de um certo tempo ele habituava-se e lá parecia estar na sua vida normal e parecia que, enfim, já quase se tinha esquecido da mãe. Quando a mãe voltava, então via-se o que é que acontecia. E o que acontecia normalmente era: o macaquinho, a partir daí, ficava muito mais vigilante. Tinha muito mais dificuldade em largar a mãe e estava sempre atento a qualquer sinal do ambiente que pudesse indicar que a mãe ia desaparecer outra vez. Como se já não confiasse que a presença dela fosse ser estável, fosse ser segura. Então, de facto, isto mostrava que tinha havido alguma alteração. E, por outro lado, o macaquinho brincava menos, explorava menos o seu ambiente, estava muito mais agarrado à mãe. Outra coisa muito interessante que se verificou foi que, passado algumas semanas, quando tudo já parecia ter voltado ao normal, quando, enfim, o macaco já parecia ter recuperado o comportamento de antes, o que é que os investigadores faziam? Apresentavam alguns desafios aos macacos.
ou os assustavam, por exemplo, ou punham objetos estranhos no meio deles que eles desconheciam. E o que é que verificaram? Que os macaquinhos que tinham sido separados das suas mães eram muito mais receosos a lidar com tudo o que fossem situações novas. Ou seja, eram muito mais receosos em explorar um objeto novo, por exemplo, assustavam-se muito mais com os estímulos que eram introduzidos para os assustar. Portanto, eles tinham ficado com alguma fragilidade no seu sistema de resposta ao stress. Ou seja, aquela situação de stress que eles tinham vivido, apesar de aparentemente não ter deixado marcas, mas de facto nas alturas de desafio era visível que havia ali alguma fragilidade. E o que é que fazia diferença nesta fragilidade? O que é que fazia com que essa fragilidade fosse muito grande ou mais pequena? Era a resposta que a mãe dava à cria depois do reencontro. Ou seja, as mães que aceitavam essas mudanças de comportamento do macaco, o macaquinho andava sempre agarrado à mãe, mas a mãe aceitava isso com tranquilidade e não rejeitava esse comportamento, essas crias, apesar de tudo, tinham menos alterações. As crias daquelas mães que tinham rejeitado esse comportamento, que de algum modo não tinham sido capazes de lidar com essa alteração, eram justamente aquelas que tinham filhos que apresentavam uma maior dificuldade de lidar com o stress e de lidar com as situações novas. Portanto, mais uma vez isto mostra a importância de nós respondermos, de nós aceitarmos as manifestações dos nossos filhos e de sermos capazes de as acolher de algum modo. Então, o que é importante fazer para lidarmos da melhor forma com o déficit de atenção? Por um lado, esta questão da parentalidade consciente. O que é isto? Isto passa por nós tomarmos consciência da nossa própria história. Porquê? Porque nós vamos educar os nossos filhos de acordo com os nossos modelos, de acordo com as nossas experiências, ou seja, a nossa própria relação de apego é a nossa base, é o nosso molde. Portanto, a forma como os nossos pais nos educaram é a forma como nós temos tendência para educar os nossos filhos. Claro que nós podemos e fazemos muitas vezes alterações, nós ouvimos muitos pais dizerem os meus pais faziam isto, eu nunca vou fazer aos meus filhos. Mas o que é certo é que se nós não tomarmos contacto com as nossas feridas, se nós não tomarmos consciência da nossa história, nos momentos de maior aperto, a nossa tendência é para repetir exatamente aquilo que conhecemos. Aquele pai ou aquela mãe que juraram que nunca iam bater aos filhos, por exemplo, e que um dia perdem a cabeça, não sabem o que é que hão de fazer e pumba, lá vai uma grande bufetada, porque de facto, e depois ficamos a sentir-nos pessimamente e não queríamos, mas nós não tomarmos contacto com a nossa própria história, não sararmos as nossas próprias feridas, faz com que seja muito mais difícil não repetirmos estes padrões. Então é importante nós termos noção de como a nossa história afeta a nossa capacidade de dar o melhor aos nossos filhos, porque todos nós queremos isso, todos nós queremos dar o melhor, mas às vezes querer dar o melhor não chega, é preciso também cuidar de nós, primeiro. Trabalhar a relação. Isto é sempre o essencial e deverá ser o foco de todo o nosso trabalho, tanto em casa como na escola, porque de facto não é tanto o comportamento que é o problema, é a relação. É sempre a relação que deve ser o nosso foco e muitas vezes nós focamos em corrigir comportamentos, porque a criança se porta mal, porque a criança não fica quieta e é aquele comportamento que nós precisamos de alterar. Mas o problema não está no comportamento, o problema está na relação. E a relação é a base de tudo. E a relação deve ser sempre o nosso foco. E muitas vezes nós arranjamos estratégias que até funcionam para acabar com aquele comportamento. Por exemplo, os bebés que são deixados a chorar. Há um método para ensinar os bebés a dormir sozinhos que consiste em deixá-los a chorar repetidamente até que eles se cansam e param de chorar. Portanto, este método foi muito